Ok, gente, vamos lá, vamos retomar então o nosso trabalho aí. Vamos retomar a partir da página 30 da nossa apostila, retomando flexão de grau, né? Vamos dar uma olhada em flexão de grau, o grau comparativo e superlativo, foi o tópico que nós deixamos para retomar no dia de hoje. E hoje é o nosso dia de estudar pronomes. Hoje vai ser um dia realmente de estudo de pronomes, emprego de pronomes, formas de tratamento, um bocado de coisa. Não creio que a gente comece verbos não, mas acho que tudo de flexão e pronome a gente encerra. Mas vamos lá. Flexão de grau, página 30. Comparativo e superlativo, olha só. Quando a gente fala em flexão de grau, na página 30 aí, você tem os graus comparativo e superlativo. Quando falamos em termos de adjetivo, comparativo, o nome já diz tudo, compara. E essa comparação, da forma como o concurso pede nas provas, ele aborda exatamente o conhecimento que você precisa ter do uso de determinadas expressões, determinadas estruturas. Então, por exemplo, nessa... Deixa eu só ver se o som tá... Oi, agora tá. O uso dessas expressões, geralmente no comparativo e no superlativo, ele coloca muitas vezes aquela coisa lá de tão quanto, tão como, mais que, mais do que. São estruturas semelhantes que você precisa conhecer só para dar uma relembrada. Vamos lá, olha só. No grau comparativo ele pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. O que é que você tem que saber disso aí? A equivalência de estruturas. Muitas vezes os concursos, e muito frequentemente, eles não pedem esse nome. Comparativo de igualdade, superioridade, superlativo. Às vezes até pede, mas é muito raro. O que eles pedem muito mais é a construção da frase e a sua percepção, o seu conhecimento de que de saber se essa estrutura efetivamente é verdadeira ou não. Às vezes eles colocam, por exemplo, assim, ó, ele é tão inteligente quanto eu. Veja na estrutura do comparativo de igualdade aí. Nesse comparativo de igualdade ele coloca tão quanto ou tão como. Tá vendo como entre parênteses aí? Então tanto faz se você escrever tão quanto ou tão como. Mas na sua prova ele coloca lá, o governo está tão preocupado quanto o Congresso em estabilizar a economia. Aí mantém-se as relações semânticas, preserva-se a correção sintática do período. Se substituíssemos a expressão quanto, de tão quanto por como. Verdadeiro. Porque no comparativo tanto faz, é utilizar tão quanto ou tão como. Mas ele quer saber se você sabe isso. Nessa forma de superioridade e inferioridade, você tem que saber que mais que ou mais do que são a mesma coisa. Se retirássemos a forma do na construção, mais preocupado do que ele, não haveria prejuízo algum à correção gramatical e à coerência textual. Verdadeiro, nenhum prejuízo. Tanto faz você dizer mais que, quanto mais do que. Perceberam isso? Não. Mais que ou mais do que dá no mesmo, é a mesma coisa. Tá? Ela é mais inteligente que eu ou do que eu, ele é menos inteligente que eu, do que eu, tanto faz. Nesse quadro de observações, aquele tópico que nós vimos aí, lá em advérbio, né? Duas qualidades do mesmo ser. Ele é mais bom que inteligente. Quando ele fala ele é mais bom que inteligente, aquele choque que a gente teve naquele exercício, né? Como assim mais bom? Mais bom? Claro, né? Se você tem aí duas qualidades para o mesmo ser, lembra? Se você tiver duas qualidades para o mesmo ser, tranquilo, nenhum problema em relação a isso. Vamos lá. Dois seres pela mesma qualidade, usa-se a forma sintética, ela é melhor que você é melhor que ela, tanto faz. Você tem sempre a comparação aí na forma sintética. Superlativo, nós já vimos superlativo lá em advérbio, vamos só relembrar um conceito. Superlativo, aquele que aumenta muito. Então a gente já viu que o superlativo é aquele que amplia, aumenta. No caso dos adjetivos, você está intensificando uma qualidade, não é isso? Quando você aumenta, intensifica uma qualidade, aí é tranquilo, você amplia, né? Super, muito fácil, facílimo, aquela coisa toda, nenhuma dificuldade para vocês. Aí coloca aí, este assunto é muito fácil, é facílimo, Cláudia é a mais inteligente, eles são os menos inteligentes e assim por diante. Você tem então, nessa forma superlativa, a diferença entre superlativo absoluto e relativo. Qual é? No superlativo relativo você tem um artigo na frente. O mais, o menos, os melhores, as piores. Percebeu? Você coloca o artigo na frente e está tudo resolvido, está tudo certo. Tá? Beleza? Vamos lá. Aí você tem aí, são os menos inteligentes, você tem a semântica do adjetivo também, que nós já vimos na aula passada. Grande homem não é a mesma coisa que homem grande, né? Você tem uma acepção que nós anotamos aí, uma percepção subjetiva do adjetivo, né? Quando você coloca grande homem, há uma certa parcela de subjetividade, porque tem um pouco de opinião aí, de ponto de vista, né? A gente falou daquela questão da pessoalização. Ok. Esse é o último tópico de adjetivo. Vamos então para algumas questões aí que vocês certamente fizeram. Né? Candidatos interessadíssimos, super experientes, né?
Ó, o edital aí quase na agulha. Então, lógico, vamos lá. Vamos começar então da questão de número 10, né? Começamos da questão 10, que é o assunto de adjetivo misturado com substantivo. Da 11 para frente temos adjetivos aí. Vamos lá, questão de número 10. Assinale a alternativa em que ambos os adjetivos não se flexionam em gênero. Se ele está dizendo que os adjetivos não se flexionam em gênero, eu só tenho dois gêneros de adjetivo, uniforme ou biforme. O adjetivo uniforme é aquele que mantém a mesma grafia, que tem grafia única, a mesma, para masculino e feminino. Inteligente é uniforme, porque eu digo homem inteligente, mulher inteligente. Para o masculino ou para o feminino, é a mesma coisa, é a mesma escrita. Agora, se eu digo bonito, bonita, belo, bela, rápido, rápida, aí você tem, claro, um adjetivo o quê? Biforme. É isso? Então vamos lá. Se ele pergunta aí, assinale adjetivo, a alternativa em que ambos os adjetivos não se flexionam em gênero. O que ele está perguntando aí? O que ele quer nessa questão? Sem repetir o que está escrito, né? Ele quer aquele que não se flexiona, claro, não é? Tá, beleza. Ok. Uma paráfrase disso aí. Em outras palavras, o que ele está querendo que você responda aí? Quais são os adjetivos que não se flexionam em gênero? São os uniformes ou biformes? Uniformes. Então, em outras palavras, ele quer que você aponte aí a alternativa que contém adjetivos uniformes. Traduzindo é isso. Vamos lá, na letra A ele coloca elemento motor. O adjetivo aí é motor, não é elemento. Motor está acompanhando o elemento. Tá. Motor, eu preciso saber se motor é uniforme ou biforme. Como é que eu faço isso? Trocando o substantivo. Se elemento é masculino, eu vou colocar uma palavra feminina. Se eu disser, por exemplo, coordenação. Coordenação? Motora. Então você percebe que a palavra, o adjetivo, ele acompanha a flexão. Você mudou a flexão do masculino, então o feminino foi em cima mesmo. Acompanhou a sequência. Então a palavra motor é um adjetivo o quê? Biforme. Tratamento médico dentário. Uniforme ou biforme? Se em vez de tratamento eu propuser cirurgia. Cirurgia? Ora! Cirurgia? Hoje é sexta-feira. Galera, professor, devagar, peraí, a semana toda aí. Vá. Vamos lá, e aí? Vamos? Cirurgia? Médico? Exatamente. Médico-dentária. Cirurgia médico-dentária. Então você percebe que sempre o primeiro tende a ficar no masculino singular, sempre, e o último varia conforme o gênero da palavra principal. Como assim? Se é tratamento, masculino, dentário, ó. Se é cirurgia, é dentária. Beleza. Qual seria a resposta certa dessa questão aí? Fizemos a letra A para você ir pegando o ritmo aí. Qual seria então a resposta certa? Letra C, letra D, letra E, A não é. Vamos lá, na letra C. Esforço vão, atitude? Vã. E aí? Biforme, não serve. Passeio matinal, masculino. Brisa? Matinal. Nesse caso, uniforme ou biforme? Uniforme. Somente um uniforme não serve ainda. Juiz arrogante, juíza arrogante. Sentimento fraterno, atitude fraterna. Cientista hindu. Uniforme ou biforme? Uniforme. O cientista, a cientista, hindu. Não existe hindua, hindusa, não inventaram ainda, né? Homem célebre, mulher? Célebre. Se você tem homem célebre, mulher célebre, então, claro, você tem aí a letra D de dado como resposta. Nos dois casos, em ambos, você tem aí tranquilamente o adjetivo uniforme. Costume andaluz, cultura andaluza ou Andaluzia, manual lúdico instrutivo, cartilha lúdico instrutiva, varia. Questão 11. Terno azul claro, terno verde mar. Qual o plural de terno azul claro? Ternos azul, nunca mexe no primeiro, lembra? Nunca. Azul claros.
Terno verde mar. Ternos verde mar. Né? Não varia, mais substantivo. Substantivo emprestado, nada de variação. Letra D de dado. Na questão 12, assinale o item em que houve erro na flexão do nome composto. Erro na flexão do nome composto. E aí? E aí, onde há erro? Resposta certa, letra? Respondam. Anda. Digam. Letra... Não é C. Letra E. Os livros ibero-americanos. Adjetivo composto, somente o último elemento varia, não é isso? Só mexe no último. Ibero-americanos. Na letra C, tatus bola, tá certo? A segunda expressão especifica a primeira, da ideia de espécie. Então eu tenho dois plurais. Tatus bola ou tatus bolas. As duas flexões são corretas, tá? Questão 13. A sala alternativa é incorreta quanto ao plural dos adjetivos. Qual o plural incorreto? E aí, eu? E aí, resposta certa, letra? Letra E. Camisas laranja. Substantivo emprestado, questão 13, letra E. Camisas laranja. 14. A letra A da questão 13. Conflitos sino-russo-americanos. Está correto? Sino é chinês, né? É a abreviação do adjetivo chinês. Então, sino-luso, que é português. Né? Na construção dessas palavras compostas, você tem muito vamos dizer assim, esse jogo, né, de palavras. Por exemplo, português pode ser luso, se for o primeiro elemento, mas pode ser lusitano, se for o segundo elemento. Então, eu posso dizer luso-brasileiro ou brasilo-lusitano. Não é isso? Eu posso ter afro-lusitano, ou então luso-africano. Não é isso? Então são duas formas, tá? De composição. Só o último, então, que... Sempre no último, sempre. Adjetivo composto, sempre o último que varia, exatamente. Vamos lá. Joia. 14. Ele quer a alternativa correta. Corrige a letra A. Caracóis. Marítimo-fluviais. Por que marítimo-fluviais? Só mexe no último, não é adjetivo composto? Somente o último elemento varia. Letra B, obras. Obras-prima, obras-primas. Bora, obras? Primas. Obra é substantivo, prima é primeira, é numeral, adjetivo, com função adjetiva. Obras-primas, que mais? Obras-primas, político-literárias. Lembra que no primeiro você não mexe? Masculino singular sempre, político-literárias. Letra C, calças azuis marinhas. Calças?
Azul marinho é exceção. É um termo que não mexe. Azul marinho e azul celeste são casos particulares, são exceções, não muda nada, não mexe nada. Então, calças azul marinho, certo? Azul marinho. Vamos lá. D de dado é a resposta certa. Blusas amarelo-douradas. Você tem aí a flexão do último elemento, amarelo-douradas. Letra E. Coronéis luso-turcos brasileiros. Corrija. Somente brasileiros. Coronéis luso-turco e não turcos. Luso-turco-brasileiros. Ok. Vamos fechar com a 15 e 16 para a gente avançar em pronome. Façam aí 15 e 16, vou dar um minutinho aí para as duas, que era a tarefa de casa, né? Já estou dando tempinho aí para vocês fazerem. Antes de começar o estudo de pronomes. Vamos lá, questão de número 15. Ele é grande e inteligente. Mais grande do que inteligente. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. São duas qualidades, o mesmo ser. Ele é bom e trabalhador. Mais bom do que trabalhador. Verdadeiro ou falso? Mesmo raciocínio. Duas qualidades no mesmo ser, nenhum problema. As minhas lembranças são mais boas do que as suas. Falso. Agora são duas coisas, dois elementos com uma só qualidade, não pode. Resposta certa, letra E. Vamos lá, questão 16. Indica a alternativa em que não é atribuída a ideia de superlativo ao adjetivo. O que é que ele quer? O que é que ele quer? Ele quer superlativo? Quer ou não? Quer. Ele quer superlativo. Ele quer superlativo? Quer. O superlativo, ele existe para duas classes gramaticais. Quais são? Só existe superlativo para duas classes. Advérbio e adjetivo. Somente essas duas classes têm superlativo. Somente as duas. Só existe superlativo. Ou de advérbio ou de adjetivo. Que é aquela história de superlativo, né? Beleza, tá. Mas veja. Indica a alternativa em que não é atribuída a ideia de superlativo ao adjetivo. Em outras palavras, o que é que ele está perguntando aí? O que ele quer? Para você indicar a palavra, indicar a alternativa que tem o quê? Um superlativo de advérbio. Em outras palavras, ele está dizendo aí, indique a alternativa em que não é atribuída a ideia de superlativo ao adjetivo. Bom, se o superlativo não é atribuído a um adjetivo, só pode ser atribuído a um advérbio. Qual seria a resposta certa aí, letra? D de dado. Porque na letra D de dado você tem tremendamente bem. Bem é advérbio de modo. Então, muito bem é advérbio de modo. Nos outros casos, em todos os outros, você tem superlativo, claro, mas o superlativo é de adjetivo. Na letra A, agradabilíssima, superlativo de agradável, que é adjetivo. Na letra B de bola, alto, alto, alto. É alto, ele é um rapaz alto, 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 ou seja, muito alto, altíssimo. É um superlativo também, mas de adjetivo. Na letra C, sair de lá hiper satisfeito. Quando você tem hiper satisfeito, muito, muitíssimo. Satisfeito é adjetivo, super. Na letra E, assustadoramente alta. Veja que a palavra alto, alta, pode ser adjetivo ou pode ser advérbio. Se eu disser assim, por exemplo, ela é alta, qualidade, adjetivo. Mas se eu disser ela falou, já é alto. Porque a intensidade da fala é diferente, o adjetivo do advérbio. O alto agora, ela falou alto, o alto está se relacionando ao falou e não a ela. É a intensidade que ela falou, é advérbio então. Ok, letra D de dado é a resposta certa. Beleza, vamos lá, vamos voltar então. Estudo dos pronomes. Pronomes agora na página 30. Vamos lá, fechamos mais uma etapa aí. Bom, vamos lá. Próximo bloco, então, pronome. Representa ou acompanha o substantivo. Palavra variável que representa ou que acompanha o substantivo. Tá, vamos lá. Emprego dos pronomes, vamos relembrar um pouco pronomes pessoais do caso reto.
As formas eu e tu não podem vir precedidas de preposição. Usam-se as formas oblíquas correspondentes mim e ti como complementos. Não há segredos entre mim e ti. Chegaram 2 encomendas para mim. Tá. Vamos fazer os comentários sobre pronomes aí, sobre os tópicos que a gente vai vendo. Sempre que houver preposição entre, para, por, perante, até, qualquer um. Sempre que houver preposição e 2 termos aí pronominais, 2 pronomes retos, você não pode utilizar eu nem tu. Eu ou tu não pode. Você não tem como. Tá, o que acontece então? Eu e tu, você elimina. No lugar do eu, você só pode usar mim. No lugar do tu, você só pode usar ti. Tá, então, olha, fica na tua que isso aqui é entre eu e ele, você te mete não. Eu e ele, não pode. Entre mim e ele. Ou então, entre mim e ti, entre mim e ela, entre ti e ele. Pessoal, os pronomes eu e tu nasceram para ser sujeito. Eles não podem ser objeto. Da mesma forma que você não diz beija eu, ajuda eu, essa coisa, esses pronomes não são objetos, não podem ser complemento de verbo. Se eles não podem ser complementos de verbo, então, claro, você vai dizer mim e ti. Certo? Então, nesse caso aí, entre mim e ti, para mim e ti, entre mim e ele, mim e ela e assim por diante. Ok? Vamos lá. Há segredos entre mim e ti, chegaram 2 encomendas para mim, tá, para mim e não para eu. No caso B, os pronomes eu e tu funcionam sempre como sujeito, acabamos de ver isso. Quando precedidos de preposição, representam o sujeito de um verbo no infinitivo. Como é que é isso? Tem os 2 exemplos para a gente exemplificar, tá? Recomendado para eu não sair hoje. Há novas mensagens para tu leres. Essa próxima indicação aqui é o seguinte. Quando eu digo assim, para eu ler, para eu estudar, para eu fazer, para tu leres, não importa. O que é que você percebe aqui? Para eu ler, para eu estudar, para eu comprar, para eu fazer. Sempre que houver verbo infinitivo, você vai perceber, claro, se o pronome é sujeito dele, geralmente é. Se o pronome reto for sujeito desse próximo verbo, você não pode trocar, não pode colocar um pronome oblíquo, aquela coisa toda, não dá. Como assim, hein? Eu não posso dizer para mim ler, como as pessoas dizem. Ó, me presta a caneta aí. Pra quê? É só pra mim poder anotar um negócio aqui, é só pra mim fazer uma coisinha rapidinho, é só pra mim ver um negócio aqui, é só pra mim conferir. Mim não confere, mim não lê, mim não estuda, cara pálida. Né? Não pode. Mim não faz, mim não escreve, não pode. Não é só pra mim fazer um negócio, é só pra mim saber. Pra mim saber, mim não sabe. Então, ó, nesse caso, para eu ler, para eu comprar, para eu estudar, para nós sabermos, é sempre essa história. Se for sujeito de verbo infinitivo, tem que ser pronome reto, não pode ser pronome oblíquo, tá? Observações. Depois da palavra até, indicando direção, usa-se mim ou ti, indicando inclusão, eu ou tu. É simples. Os condôminos dirigiram-se até mim e solicitaram que até eu, inclusive eu, pressionasse o síndico. Aí você tem o até sinônimo de direção e o até sinônimo de inclusão, né? Destaque essa observação 2, ela é bem perigosa e quem já trabalhou muito com essa observação 2 foi o CESP. O CESP nas alternativas individuais e tal. E a FCC trabalharia com isso aí naquelas questões de formato TJPE, né? Aquelas questões que você tem letra A, letra B, independentes, estilo ESAF e tal, né? A FCC já fez isso. Vamos lá. Ordem direta e ordem inversa, o que é isso? Veja essa regra que a gente acabou de estudar. Para eu ler, para eu saber, para eu comprar. O pronome reto é sujeito do verbo infinitivo. Mas você percebe aqui que eu vou ler, tu vai ler, ele vai estudar, essas coisas. Agora olha a frase aí. Se você fizer uma leitura inadvertida, você pode se equivocar na análise da frase. Não é fácil, se o leigo fosse ler uma frase dessa, não é fácil para mim aguentar seu estresse. Não é mim aguentar, porque não é mim, não é sujeito de aguentar. Nesse caso aí não. Há uma pausa na leitura. Não é fácil para mim aguentar seu estresse. Se você substituir a expressão aguentar seu estresse, que começa com verbo infinitivo, pelo pronome isso, você vai entender a estrutura da frase, da armadilha aí. Não é fácil para mim isso.
Ou seja, isso não é fácil para mim. É um sujeito chamado sujeito oracional, que começa com um verbo, que a FCC adora sujeito oracional. Impressionante, com as questões de concordância verbal. Sujeito oracional. Como assim sujeito oracional? É um sujeito representado por uma oração, por isso é que é sujeito oracional. É uma oração que funciona como sujeito, mas essa oração tem verbo dentro, claro, né? Esse sujeito é um sujeito que tem verbo dentro. Ou seja, completa uma oração e atua dessa forma. Então, aguentar seu estresse não é fácil para mim. Não é fácil para mim isso. Aqui você não troca pelo pronome isso. Para eu, isso. Para eu ler tal coisa, para eu, isso, você não consegue. Então, quando você troca pelo pronome isso, você percebe que tem estrutura de sujeito. Essa é uma das dicas para você identificar essa pegadinha. Manda. Como esse para eu ainda? Não. Não, desculpa. Porque o eu, no caso, não pode ser sujeito de aguentar, sujeito direto. Porque, assim, aguentar o estresse não é fácil para mim. Quando você inverte, o que é que não é fácil? Aguentar o estresse. Quando você faz a pergunta ao verbo, você vê que aguentar o estresse é a resposta ao verbo. Aguentar o estresse não é fácil. Agora, coincide de ser um sujeito que tem verbo dentro. Vamos lá. Joia. Plural de modéstia. Plural de modéstia é que quando você usa o pronome nós como sinônimo de eu, né? Só por uma questão de jogador de futebol, né? Não, nós estamos treinando muito e nós tivemos a felicidade de fazer o gol e a equipe está muito bem e, né, a gente está assim e nosso time... Aquele cara que sempre fala no plural, porque ele diz, olha, é lema dentro dessas entrevistas, nesse universo futebolístico, que o jogador, mesmo dando coletiva, ele nunca fala na primeira pessoa, porque o time é uma equipe, joga todo mundo junto, ninguém joga sozinho. Então eles instituem isso como uma convenção de cavalheiros, né? Então, nesse caso aí, ó, nós, presidente dessa fundação de assistência social, realizamos todo o trabalho na comunidade. Se ele diz nós, presidente da instituição, então assim, ele, eu, no caso. Só que ele não quis usar o eu, então... Tá. Letra D de dado. Nessa letra D de dado, lembra muito aquela observação, gente. Aquela observação que a gente viu lá em preposição. Se for sujeito, não pode contrair. Olha a regra. Apesar de ela não querer, nós viajaremos hoje. Tá vendo aí? Não é? Apesar dela não querer, não pode contrair. O sujeito de querer é ela. Se o sujeito de querer é ela e não dela, não pode haver contração. Ela é sujeito, tem que ficar limpo, sozinho, não pode contrair com preposição, tá? Então destaque essa expressão da letra, esse tópico da letra D de dado aí já apareceu bastante em provas, é importante ficar atento aí. Apesar de ela não concordar, apesar de ele não querer, separado, de ele. Agora pausa na leitura, né, para não ficar aquela coisa estranha. Apesar dela não saber, apesar dele não gostar, a gente escuta muito isso, né, essa junção, né? Mas gramaticalmente é equivocado. Pronomes pessoais oblíquos. Bom, primeiro tópico aí, oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Qual é a diferença do pronome oblíquo átono e oblíquo tônico? A gente vai estudar isso também lá em objetos, em termos da oração. Objetos pré-posicionados e tal. Uma diferença simples entre os objetos átonos e tônicos. Por exemplo, mete-se, nesse caso aqui, esses pronomes são pronomes átonos, oblíquos átonos. Mas por que eu chamo um pronome oblíquo de átono, hein? É porque ele não tem acento? Não tem nada a ver com acentuação, não, por incrível que pareça. A gente está acostumado a ver átono e tônico como sendo acento, né? Mas no caso de pronome, átono e tônico tem a ver com a presença ou não da preposição na frente. Por exemplo, ME equivale à forma, né? ME, TE... equivale às formas mi, ti, si. Mas quando é que eu uso essas formas mi, ti, si? Você só vai utilizar assim, ó. A mim, de mim, por ti, de ti, a ti e assim por diante. Você só pode utilizar esse tipo de construção. A mim, a ti, a si. Você só pode usar esses pronomes com i, por exemplo, que são pronomes tônicos, porque eles só podem ser utilizados com preposição na frente. Eles têm de ser precedidos de preposição. No caso dos oblíquos átonos, eles são usados direto no verbo. Mas como assim, hein? Você coloca, por exemplo, dê-me ajuda, ajude-me. Esses pronomes átonos são chamados átonos porque eles são usados diretamente no verbo. Você coloca o hífen ou não e tal. São átonos assim. O tônico você só pode usar com a preposição antes. Por mim, para ti. Eles são tônicos, mas são equivalentes.
praticamente idênticos, tá? A diferença é só a presença da preposição. Quando coloca a preposição, ele se transforma, o ME se transforma em MIM, mas tem o mesmo valor, o mesmo efeito. Do ponto de vista gramatical, é a mesma coisa, tá?